Oi, alunos do sétimo ano. Hoje a gente está aqui para nossa quarta e quinta aula, certo? E a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Na aula passada, no final, eu passei uma atividade, certo? Que é a atividade final do livro de vocês, do capítulo 3, certo? E aí, quando a gente fizer essa correção, que será nessa aula, nós vamos terminar essa correção e na próxima aula a gente vai voltar um pouquinho, certo? E vai para a correção novamente da atividade do capítulo 2. Eu sei que eu já corrigi algumas questões, mas isso é bom por duas coisas. Primeira coisa, para quem não fez tudo, certo? Segunda coisa, para reforçar o conteúdo que a gente teve. Então, teve algumas questões que eu não corrigi e algumas que eu corrigi. Eu vou corrigir tudo, porque aí a gente reforça as que a gente já corrigiu, certo? E corrige as que a gente ainda não corrigiu e garante aí uma correção completa. Mas, para a aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade do capítulo 3, certo? Da unidade 3 do livro, para que a gente finalize, certo, todo o nosso conteúdo da diagnose 1.2. Então, o conteúdo desse capítulo é o conteúdo de potência, radiciação e área de figuras planas, ok? Triângulos, quadrados e retângulos que a gente teve na aula passada. Então, a gente vai começar, certo? E o nosso roteiro de hoje é a correção atividades da unidade 3. Eu peço a vocês, por favor, certo? Que se acomodem, peguem um livro, peguem um caderno, vão para uma mesa, ok? Porque a correção vai começar. Se for necessário, pausa o vídeo, certo? Na questão que tiver com dificuldade, volta um pouquinho, reassiste a correção, certo? Não fique só no automático, copiando o que eu estou corrigindo. Se você errou, não apaga e copia o que eu fiz. Se você errou, tenta identificar o erro, tenta ver onde você está errando. Isso é importante, porque quando você encontra o seu erro, futuramente você não vai mais cometer esse mesmo erro. Então, é importante que na correção não fica só no automático copiando, certo? Procura identificar o erro. Ah, eu estava com dificuldade aqui, mas agora eu já sei, certo? Então, tenta fazer isso nessa correção. Então, todo mundo na página 263, certo? Algumas questões precisa do caderno para fazer uma conta ou outra. Então, quem fez alguma conta no caderno, abre também o caderno, ok? Porque a gente vai começar agora. Então, a gente começa pela primeira questão, certo? Que diz: sem efetuar os cálculos, informe o sinal das potências. É importante que vocês leiam com atenção, certo? Os enunciados, porque aqui ele fala, ó, sem efetuar os cálculos, informe o sinal da potência. Então, nessa questão daqui, não era para dizer o resultado da potência, até porque é muito grande, certo? Por exemplo, se a gente fosse fazer aqui menos 4 elevado a 21, menos 4 elevado a 21 seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 21 vezes, certo? Então, ia ficar muito extenso o nosso cálculo. Então, perceba que na questão aqui, ele não pede para você fazer o cálculo da potência, ele pede para você só informar o sinal. E para informar o sinal, a gente não precisa fazer cálculo, certo? É só lembrar lá das regras da aula 2 e da aula 3. E nessas regras, a gente encontra o sinal, certo? Da potência. Como é que a gente faz isso? Lembra lá, ó, base negativa, expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o sinal é de negativo.
Base negativa, expoente par. Base negativa, expoente par. Quando a gente tem base negativa e expoente par, o resultado é positivo. Base positiva, expoente ímpar. Base positiva, expoente ímpar, a gente tem que o resultado é positivo. Base sem sinal. Quando a base é sem sinal, quer dizer que ela é o quê? Positiva, certo? Quando o número não tem sinal, ele é considerado positivo. Então, eu tenho aqui, ó, base positiva, expoente par. Então, o resultado é positivo. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Deixa eu ajeitar isso, negativo. Pronto. Então, ó, se vocês estão com um pouco de dificuldade para entender que regras são essas que eu estou falando, eu falei dessas regras na aula 2 e na aula 3, certo? Dificilmente passou despercebido, porque eu passei um tempinho explicando ela, mas se você não lembra, volta lá e dá uma assistida na aula, certo? Que eu explico essa parte de base negativa, expoente par ou expoente ímpar, certo? Então, dá uma olhada lá. Vamos lá, letra F. Base positiva, expoente ímpar. Resultado, resultado positivo. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Base positiva, expoente par. Resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, perceba que os únicos casos em que o resultado era negativo era o caso onde a base é negativa, certo? A base é negativa e o expoente ele é ímpar. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar. Então, perceba que isso só acontece quando a base é negativa e o expoente é ímpar, certo? Esse é o único caso que a gente estudou em que o resultado da potência é negativo, quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Todos os outros casos é resultado positivo, ok? Vamos para a próxima questão. Lembrando, se eu estiver indo rápido demais, dá uma pausa no vídeo e assiste novamente, certo? Tem essa opção. Segunda questão, complete o quadro. Aí agora a gente vai fazer um pequeno cálculo, certo? O número é -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. A gente vai ter que colocar esses números ao quadrado, ao cubo, à quarta potência e à quinta potência. Ao quadrado é quando aqui é 2. Ao cubo é quando é 3. Certo? Deixa eu melhorar isso daqui colocando aqui. Ao quadrado é quando aqui é 2, ó. Ao cubo é quando é 3. A quarta potência é quando é 4 e a quinta potência é quando é 5. Se ficar com dificuldade nisso daqui, é bom fazer no caderno, porque você tem espaço para montar, certo? Porque quando for ao quadrado, você vai ter que colocar aqui ao quadrado. Quando for ao cubo, você vai ter que colocar aqui ao cubo. Quando for a quarta, você vai ter que colocar aqui a quarta. E quando for a quinta potência, você vai ter que colocar aqui, certo? Uma quinta potência. Então, talvez seja necessário fazer alguns cálculos para você. Então, é importante que, caso você não tenha espaço no livro, faça essa questão no caderno, ok? Então, vamos começar.
Menos 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E aí a gente vai fazer o estudo do sinal. Ó. O resultado eu sei que é 4. O sinal, base negativa, expoente pá. Resultado positivo. Então, é mais 4. Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo? Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a quarta potência será 16. Base negativa, expoente pá. Resultado positivo. Gente, ó, se vocês precisam entender que essas potências que eu estou fazendo, certo? Vou fazer aqui embaixo, seria basicamente essa daqui, ó. Cuidado para não estar esquecendo como se faz potência. Deixa eu fazer mais para cá. Ó, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. E depois é 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eita, 2 vezes 2, que é 32. Então, ó, professor, mas o senhor não colocou o sinal e ali tem negativo. O sinal, gente, a gente faz o estudo do sinal depois de fazer a potência, certo? Que aí fica mais fácil para a gente. Então, ó, esse daqui seriam os resultados. Ó. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, a gente fez aqui, é 32. E o sinal a gente faz o estudo depois. Ó. Base negativa, expoente pá. Resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Base negativa, expoente pá, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, que é o 5, resultado negativo, certo? Então, esse daqui é a nossa primeira fileira de respostas. Menos 1. 1 é fácil, né, gente? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1 multiplicado por ele mesmo vai ser sempre 1. Então, a gente sabe que aqui é 1, que aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. A diferença vão ser os sinais. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Certo? O zero. A gente sabe que zero é um número neutro, então ele não possui o sinal nem de positivo nem de negativo. E a gente também sabe que sempre que a potência tem a base zero, o resultado é zero. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai ser sempre 0. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Peço perdão pela tronchura aqui desses zeros, certo? Eita. Enfim, deu para entender. Agora, mais 1. Mais 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. Base positiva, expoente par, resultado positivo. 1 elevado a 3. 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1.
Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. 1 elevado a 4 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Base positiva, expoente par, resultado positivo. 1 elevado à quinta potência é 1, pelo mesmo motivo dos outros, e base positiva, expoente ímpar, resultado positivo, ok? Indo para a próxima, ao quadrado, ó. 2 elevado ao quadrado é 4, certo? 2 vezes 2, 4. Já tem aqui, na verdade, as respostas, né? Base positiva, expoente par, resultado positivo. Aqui, 2 elevado a 3, 8. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. 2 elevado a 4, 16. Base positiva, expoente par, resultado positivo. 2 elevado à quinta potência, 32. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Ok? Então, façam com calma, certo? Porque talvez você queira fazer esses cálculos aqui para ver se realmente dá isso. Então, vocês podem utilizar o caderno, certo? Faça com calma, se não entendeu, volta um pouquinho e assiste novamente. Partindo agora para a terceira questão. Na terceira questão, ele tem: descubra o valor de x nos itens a seguir. Vocês que estão no 7º ano precisam ir se acostumando com esses valores assim, porque a gente vai chegar a algum momento nas equações, onde vai precisar descobrir os valores de x. E aí vão ter questões semelhantes a essa. Mas aqui ainda não são equações, certo? Porque a gente vai usar a lógica. Ó, 5 elevado a um número x. Esse número x pode ser qualquer número, certo? O número x ele pode ser 1, pode ser o 2, pode ser o 3, mas ele tem que ser um número que torne isso daqui verdade. Então, ó, 5 elevado a um número dá 25. Qual é a potência de 5 que resulta no número 25? Qual é o número que eu coloco aqui no lugar de x, que quando eu elevar o 5, vai dar 25? Ou seja, é só lembrar, ó, qual é a primeira combinação? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é quanto? 25. Então, se eu multipliquei o 5 duas vezes, então o x ele é 2. Por quê? É só lembrar, ó, eu vou colocar aqui em cima. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou seja, se a gente tem 5 elevado a x, que número eu coloco no lugar do x para dar 25? Eu coloco o número 2, certo? Então, vocês precisam utilizar um pouco a lógica aí. Menos 2 elevado a x é igual a menos 8. Qual é o número que, se eu coloco aqui no lugar de x, ele vai dar o resultado menos 8? Esse valor é menos 2 elevado a x é igual a menos 2 elevado a 3. Por que 3? Porque 3 é o único número que, quando eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar o valor 8. E a gente tem aqui, ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, menos 8. Então, a gente tem que é o valor 3, ok? Menos 4 elevado a um número, onde dá menos 256. Esse valor é o valor 4, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui o menos 4, ele não está entre parênteses. Então, esse menos aqui ele é fixo, certo? Na conta. É diferente desse daqui, porque aqui o sinal está dentro do parênteses. Então, o sinal ele permanece aqui, o menos. E
eu tenho um número que multiplicado, que quando eu multiplicar 4 vezes por ele mesmo, eu vou ter o número 256, certo? Igual como eu fiz aqui nos outros. Nesse, x elevado a 3 é igual a 1. Quem é x? Qual é o número que quando eu elevar qualquer potência, sempre vai dar 1? É o próprio número 1. 10 elevado a x vai dar 10 milhões. Qual é o número que quando eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 milhões? É só eu contar a quantidade de zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 zeros, então eu preciso multiplicar o 10 7 vezes por ele mesmo. Então, a potência vai ser 7. E por último, x elevado a 3 igual a 27. Qual é o número que quando eu elevar a terceira potência, eu vou ter o resultado 27? Vai ser o próprio número 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, certo? Eu não abri cada uma dessas contas como eu fiz aqui, porque aí ia ficar muito extenso, certo? E a gente ainda tem muitas questões para fazer, a gente ainda está na terceira questão. Então, mas esses exemplos que eu dei da letra A e B, serve tanto para a letra C quanto para a letra D, E e F. É só você montar aqui a operação que você vai encontrar e ver que são esses os resultados, ok? Vamos para a quarta questão. Identifique cada elemento que compõe as radiciações a seguir. Então, ó, radicando. Quem é o radicando? Radicando é o número que está dentro do símbolo. Então, radicando é 225. O índice é o número que fica aqui, ó. Só que quando não tem índice, a gente sabe que é o número 2, certo? Porque é raiz quadrada. E a raiz é o resultado, então é 15. Radicando aqui, 1331. Então, radicando é o número que está dentro do símbolo, então 1331. O índice, 3, e a raiz, 11. Nesse caso, o radicando é 2401. O índice é 4 e a raiz é 7. Ok? Então, vamos para a quinta questão. Essa quarta questão é bem simples, né? Vamos para a quinta. Calcule as raízes quadradas dos números inteiros e justifique os resultados. Então, você tem que colocar o resultado da raiz e colocar porque tanto vezes tanto é tanto, certo? Exemplo. Raiz de 16 é quanto? É 4. Aí você vai escrever o nome. Por quê? Certo? Eu vou botar uma setinha. Porque 4 vezes 4 é 16. Ok? Raiz de menos 16. Raiz de menos 16 não existe. Por que não existe? Eu vou falar e vocês escrevem. A raiz não existe porque não existe raiz inteira de números negativos com um índice par, que no caso aqui é 2, ok? Raiz de 144 é 12, certo? Por que é 12? Porque 12 vezes 12 é 144. Menos raiz de 9. Menos raiz de 9 é menos 3. Como 3 está fora da raiz, ele repete. E a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz de 0 é quanto? É 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. E a raiz de menos 64 não existe, pelo mesmo motivo da letra B, certo? Pelo mesmo motivo da letra B. Não existe raiz inteira de números negativos com índice par.
que no caso aqui é 2. Partindo para a próxima questão. Ah, não, desculpa, tem a continuação. Então, raiz de menos 64. Eu acabei de fazer essa, tá? No slide anterior, então vamos para a próxima. Menos raiz de 49, repete o menos. Raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Raiz de 81 é 9. Por que é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. Raiz de menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Pelo mesmo motivo da letra B e da letra F, certo? Não existe raiz de número inteiro negativo com índice par. Então, agora sim, vamos para a próxima questão. Sexta questão, resolva as raízes cúbicas, certo? Não precisa justificar nessa, mas é só a gente lembrar. Ó. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é 5. E não precisa justificar, mas só para vocês lembrarem. Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Raiz cúbica refere-se à quantidade de vezes que eu estou multiplicando a raiz para que dê o número do radicando. Então, aqui, raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Ah, professor, mas aqui, ó, o número está negativo dentro. Certo, o número está negativo, mas o índice ele é ímpar, certo? Quando o índice é ímpar, não tem problema a raiz, o número, o radicando ser negativo, ok? Continuando. Raiz cúbica de 216, que vai ser 6, certo? Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6 é 216. Raiz cúbica de menos 8, menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8. Raiz cúbica de 1000, raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Raiz cúbica de 27, 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz cúbica de 64 é 4, certo? Deixa eu apagar aqui. É 4, porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Partindo agora para a próxima questão. Nessa questão daqui, certo? Ela era de assinalar. Então, ó, para construir a aplicação de uma figura, precisamos multiplicar todos os seus vértices pelo mesmo valor. Analise as coordenadas no quadrilátero a seguir e marque a alternativa que não representa uma ampliação desse polígono. Então, a ampliação é quando você multiplica os lados pelo mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho as coordenadas 0, 2, menos 1 e 0, 3 e 1, 1 e menos 1. A gente viu o plano cartesiano na unidade anterior, certo? Então, isso daqui é da unidade anterior. Então, vamos lá. Ó. A letra A, ela fala que é 0, 6, menos 3, 0, 3, menos 3, 9, 3. Se a gente observar aqui, ó, o 2 se tornou 6. Então, quer dizer que essas coordenadas foram multiplicadas pelo valor 3, certo? Então, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, todas essas coordenadas foram multiplicadas por 3. Nessa letra B, todas as coordenadas foram multiplicadas por menos 1. Então, aqui ó, foi por 3. Aqui foi por 3.
Aqui foi por menos 1. Nessa daqui, as coordenadas foram multiplicadas por 5. Nessa daqui, as coordenadas foram multiplicadas por 2. E nessa letra E, as coordenadas foram multiplicadas por 10. Só que tem um problema nessa letra E, certo? Todas as vezes que eles multiplicaram por 0, certo? Eles colocaram o mesmo valor. Por exemplo, 10 vezes 0 era para ser quanto? 10 vezes 0, 0. Eles colocaram que era 10. Então, ó, 10 vezes 0, 10. 10 vezes... Então, todos os números que eles multiplicaram por 0 aqui, eles cometeram um erro de multiplicar por 0, e a multiplicação eles colocaram o 10 quando era o 0. Então, a alternativa que não representa uma ampliação desse polígono é a alternativa E, porque eles erraram na multiplicação por 0, certo? Então, vamos para a próxima questão. Pronto, nessa questão é uma sequência, certo, de questões, de alternativas para cálculo de área. Então, ó, calcule a área das figuras a seguir em seu caderno. Como eu havia falado, vocês iam precisar do caderno. Então, ó, a área do triângulo é como? A igual a B vezes a altura dividido por 2. A é igual a base. Quem é a base? 9 vezes quem é a altura? 2 sobre 2. Aí a gente vai fazer aqui, ó. 9 vezes 2 é quanto? 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 2 é 9. Então, a área desse triângulo é 9 centímetros quadrados. Retângulo. Um retângulo. A área do retângulo é área igual a base vezes altura. Certo? Isso é um B. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Não está muito melhor, mas dá para entender. Então, ó, quem é a base? 2. Quem é a altura? 8. 2 vezes 8 é 16. Então, a área desse retângulo é 16 centímetros quadrados. Ok? Vamos para a próxima, letra C. Também é um triângulo. Então, a gente, ó, lembra que eu falei que vão ter algumas medidas que a gente não vai utilizar na questão? É exatamente esses casos aqui, ó. Por quê? Porque esse triângulo a gente só precisa da base e da altura. Então, os lados, certo? Adjacentes e o lado oposto é adjacente, a gente não vai precisar, certo? Então, a gente só precisa da base e da altura. Então, ó, a área do triângulo é a base, que é 8, certo? A base, que é 8, vezes a altura, que é 3, dividido por 2, certo? Isso daqui é a fórmula que tinha tanto na aula passada como na questão anterior, certo? Eu coloquei a fórmula lá já. Então, ó, a altura é 8 vezes 3 é 24. 24 dividido por 2 é 12. Certo? Então, a área desse triângulo é 12 centímetros quadrados. Agora, a área do retângulo. A área do retângulo é base, que é 9, vezes a altura, que é 2. 9 vezes 2 é 18. Então, a área desse retângulo é 18 centímetros quadrados. Ok? Letra E. Na letra E, eu tenho outro retângulo. Então, a área do retângulo é 12, que é a base, vezes a altura, que é 8. Então, ó, 12 vezes 8. 8 vezes 2 é 16. Sobe em 1. 8 vezes 1 é 1. Com 1, 9. Então, 96. Então, a área desse retângulo é 96 centímetros quadrados, ok?
Na letra F, eu tenho a área do quadrado. Então, a área do quadrado, eu vou colocar a fórmula aqui, porque a gente não fez antes. A é igual a L elevado ao quadrado. Então, ó, L é quem? L é o valor do lado. Então, eu vou ter, ó, A é igual a... Quanto mede o lado do quadrado? Mede 2. 2 elevado a 2. Quanto é 2 elevado a 2? É 2... Já tinha colocado a resposta. É 2 vezes 2. E, como eu coloquei a resposta em cima, 2 vezes 2 é 4. 4 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Deixa eu ver, tem mais. Tem a letra G e H. Certo? Então, vamos para a letra G e H. Letra G também é um quadrado. Então, eu vou colocar, ó, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Então, é 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é quanto? É 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto? É 16 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área desse quadrado da letra G. A área do triângulo, certo? H. A gente precisa de quê no triângulo? A gente precisa da base e da altura. Então, o valor desses dois lados a gente não vai usar. Então, a área do triângulo é igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, ó, 8 vezes 5 é 40. 40 dividido por 2 é 20. Como as medidas estão em centímetros, 20 centímetros quadrados, ok? Então, essa é a correção da questão 8. Vamos para a questão 9. Tá, questão 9. A área do retângulo é 40 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado AD? Ou seja, ele quer saber essa medida aqui, tem uma interrogação. Então, ó, ele fala que a área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Nesse caso, a gente tem a área, que é 40, e a gente não tem a base, certo? A gente não tem a base, e a gente tem a altura, ou seja, h, que é 5. Aí é só a gente se perguntar, ó, qual é o número que multiplicado por 5 dá igual a 40? Qual é o número que, quando eu fizer essa multiplicação aqui, 5 vezes um número dá 40? Lembrando da tabuada, é o 8, certo? Então, é 8 centímetros. Então, o B, certo? A base aqui, a interrogação, é 8 centímetros. Por quê? Porque é o número que multiplicado por 5 dá 40. Beleza? 10ª questão. A área de um triângulo é 80 centímetros quadrados, certo? Então, vamos lembrar lá. A área do triângulo é A igual a B vezes H dividido por 2, certo? Então, aqui é uma questão de lógica. Poderia ser uma questão de equação, mas a gente ainda não está estudando equação, então a gente vai fazer por lógica. A área de um triângulo é 80 centímetros quadrados, então o A aqui é 80. Igual a medida da base é igual a 8, então a base do triângulo é 8, vezes quanto mede a altura. Então, agora ele quer saber esse h aqui dividido por 2. Então, pensa comigo, gente. Qual é o número que multiplicado por 8 e dividido por 2 vai dar 80? Então, ó, tem que ser um número que multiplicado por 8 e dividido por 2 dê 80. Esse número é o número... Desculpa. Eu ia colocando já aqui o resultado da multiplicação. Então, ó, esse número é o número 20. Por que é o número 20? Vamos lá, ó. 8 vezes 20. Vou colocar em forma de V.
8 vezes 20. Vamos fazer aqui. 8 vezes 20. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 160. Aí agora, ó, 160 dividido por 2. Divide aqui. 8, certo? Dá 16. Sobra 0. Baixa esse 0. Sobe 0 aqui. Então, eu tenho 80, que é a área. Então, isso quer dizer que o H, que é a altura, certo? É de 20. É de 20 centímetros. Ok? Então, é uma questão de lógica. Um número que multiplicado por 8 e dividido por 2 dê 80. Certo? Esse número é o número 20. Vamos para a 11ª questão. A área do quadrado ABCD é igual à área do triângulo EFG. Qual é a medida do lado do triângulo EF? Ou seja, ele quer saber a base aqui, ó. Então, isso é simples, ó. Ele está falando o seguinte: a área do quadrado ABCD é igual à área do triângulo. Primeiro, então, a gente tem que saber quanto mede a área desse quadrado. A gente consegue fazer, certo? Porque a área do quadrado é A igual a L elevado ao quadrado. E aí, a gente só precisa do lado L, que é 4. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16 centímetros quadrados. Então, esse é o valor da área do quadrado. Só que ele fala que a área do quadrado é igual à área do triângulo. Então, a área desse triângulo aqui também é 16. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na 10ª questão. A área do triângulo é A igual a base vezes a altura dividido por 2. Só que quem é a área desse triângulo? A área desse triângulo é a mesma área do quadrado, que é 16, que é igual a base vezes a altura. A gente quer saber o valor da base, então eu vou botar aqui o B. Vezes a altura. A altura é quanto? É 4, dividido por 2. Aí agora a gente tem que se perguntar, qual é o número que multiplicado por 4 e dividido por 2, a gente vai ter o valor 16. Esse valor é o valor 8, certo? Por quê? Porque 8... Vou botar aqui. Eita, que seta feia. Vou botar aqui, ó. Por quê? 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 2 é 16, certo? Então, a gente tem que 16 era a área, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, o valor que a gente precisa multiplicar por 4 e dividir por 2 é o valor 8, certo? Então, o valor que falta aqui no triângulo é o valor de 8 centímetros. Vamos para a próxima questão. Pronto, aí reseta a atividade, né? E aí a gente vai para a primeira questão da parte tarefa, certo? Gente, ó, se não der para corrigir toda a atividade nessa aula, não se preocupe, a gente vai corrigir o máximo possível e em outra aula a gente continua a correção. Mas eu acredito que dá sim tempo. Então vamos lá. Até porque a gente já fez bastante aqui. Em cada potenciação, indique a base, o expoente e a potência. Então é simples, ó. A base é quanto? É menos 15. É só lembrar lá das aulas anteriores, certo? A base, a base, o expoente e a potência. Expoente é quanto? É 2. A potência é mais 225. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. A base, menos 7. O expoente, 3. A potência, menos 343.
A base, menos 1. A potência, desculpa, o expoente 10, a potência mais 1. A base 8, o expoente 3 e a potência 512. Ok? Próxima questão. Calcule as potências a seguir, certo? Então aí você pode fazer no seu caderno, certo? Mas aí a gente vai fazendo aqui. E lembrem-se, sempre utilizando as regras dos sinais. Eu vou estar fazendo direto, mas sempre utilizando as regras dos sinais. Então, se tem dificuldade nas regras dos sinais, volta um pouquinho à aula e assiste tanto a correção do começo da atividade, que eu reviso, quanto a aula anterior que fala das regras. Então, ó, 3 elevado a 2 é 9. 10 elevado a 0, desculpa, 1 elevado a 0 é 1. Menos 4 elevado a 2 é mais 16, certo? Ah, professor, por que é mais 16 se ali está menos? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 7 elevado a 0 é 1. Ah, professor, por que é 1? Porque toda potência que tem um expoente 0, o resultado é 1. 6 elevado a 0, 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Menos 1 elevado a 500, menos mais 1, desculpa. Por que mais 1? Porque 1 vezes 1 é ele mesmo. Então, a gente vai só repetir 1. E base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 3 elevado a 2, 9, positivo. 0 elevado a 5, 0. Menos 1, menos 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Menos 3 elevado a 4. Como não tem parênteses, o menos ele é fixo. Então, repete, menos. 3 elevado a 4 é 81. Então, isso daí vai ficar menos 81, certo? Quando o sinal ele vem fora do parênteses, certo? Não tem parênteses, esse sinal ele é fixo, certo? Então, só faz repetir ele. Por isso que a gente não faz o jogo de sinal. 7 elevado a 3. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. Qualquer coisa é só fazer a multiplicação. 49 vezes 7. Menos 1 elevado a 10, mais 1. Menos 2 elevado a 7. Deixa eu ver se é 7 isso. É um 7. Então, é só fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Base negativa, expoente ímpar? Não. Por quê? Porque não tem o parênteses. Então, quando não tem o parênteses, é só repetir o negativo. Menos 6 elevado a 3. Então, é 216 negativo. 0 elevado a 11 é o próprio zero. Menos 2 elevado a 8. Então, ó, a gente já fez aqui 2 elevado a 7. 2 elevado a 8 é só multiplicar mais uma vez. Então, é 128 vezes 2, que aí vai dar 256. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 1 elevado a 1 é o próprio menos 1. Então, deixa eu melhorar isso daqui. Menos 1. Certo? Eu sei que foi um pouco rápido, mas a gente já fez várias questões semelhantes a essa, tanto na aula passada como no começo dessa aula. Então, qualquer coisa, volta um pouquinho, certo? E assiste novamente. Terceira questão. Questão de verdadeiro ou falso. Assinale os itens e assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, ó, o quadrado de um número negativo é um número negativo. Isso é falso. O cubo de um número negativo
Por que que essa letra A é falsa? Porque o quadrado de um número negativo é positivo, certo? O cubo de um número negativo é um número negativo, verdadeiro. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. O quadrado de um número positivo é um número positivo, verdadeiro. A quinta potência de um número positivo é um número negativo, falso. Sempre que o número, a base, for positiva, o resultado também é positivo. Menos 200 elevado a 300 é maior que zero? Sim, porque a base é negativa, certo? E o expoente é par. Então, isso daqui é um número positivo. Números positivos são sempre maiores que zero. Menos 200 elevado a 301 é maior que zero? Não. Por quê? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, isso daqui tem um resultado negativo. Não importa se é um número muito grande, ok? Não é para você fazer essa potência. É para você ver o sinal. Se o sinal é negativo, quer dizer que o número é menor do que zero, ok? Menos 3 elevado a 2 é igual a menos 3 elevado a 2? Não, isso é falso. Porque menos 3 elevado a 2 tem parênteses e menos 3 elevado a 2 não tem o parênteses. Então, quando não tem o parênteses, o resultado é quase sempre diferente, certo? Só não é diferente quando as potências elas são positivas, certo? Quando as bases elas são positivas, então aí não vai ter diferença. Quando as bases são negativas, elas são, na maioria das vezes, diferentes. Menos 15 elevado a zero é igual a menos 15 elevado a zero? Não, porque aqui não tem o parênteses. Então, aqui seria menos 1 e aqui seria mais 1, resultado. Menos 1 elevado a n é igual a 1 se n for par, verdadeiro, certo? Por quê? Porque qualquer número que eu coloque aqui, 2, 4, 6, 8, qualquer número par, vai tornar esse 1 positivo. Menos 1 elevado a n é igual a menos 1, se n for ímpar, verdadeiro também, porque qualquer número que eu coloque aqui que seja ímpar, vai dar o próprio número menos 1. 0 elevado a 1 é igual a 0 elevado a 10, verdadeiro. Qualquer número, qualquer potência que tenha base 0 é resultado 0. E aí elas são iguais. Novamente, eu estou indo um pouco rápido porque a aula está se estendendo, certo? Mas tudo isso daqui a gente viu nas regras de potência. Continuando. E você pode repetir o vídeo também. Registre 5 potências diferentes que têm resultado mais 16. Então, 5 potências que têm o resultado mais 16, é só lembrar das potências de 2, as potências de 4. Então, ó, menos 4 elevado a 2, certo? Mais 4 elevado a 2, menos 2 elevado a 3, não, desculpa, a 4, mais 2 elevado a 4 e mais 16 elevado a 1. Então, todas essas 5 potências, elas têm como resultado mais 16, certo? Ah, professor, mas por que menos 16 elevado a 1 não é isso? Porque menos 16 elevado a 1 dá menos 16 e não mais 16. Sendo A igual a menos 4 elevado a 2, menos 4 elevado a 2, podemos afirmar que o valor de 4 de A é... Então, ó, é só a gente fazer aqui, ó, como se fosse uma expressão numérica. Então, ó, menos 4 elevado a 2 é mais 16. Esse menos, ele não está dentro do parênteses, então ele vai repetir. E você vai colocar 4 elevado a 2, ele é 16. Então, ó, mais 16 menos 16, isso daqui é igual a 0. Então, isso é a letra B.
ok? Próxima questão. Determine as raízes do conjunto dos números inteiros sempre que possível. Então, ó, 121, raiz de 121 é 11. Raiz de menos raiz de 100 é menos 10. Raiz de menos 81 não existe, certo? Raiz de 144 é 12. Raiz de 4, 2. Menos raiz cúbica de 27, menos 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 1000, 10. Menos raiz cúbica de menos 8. Essa daqui, ó, preste bem atenção. Repete o menos que está fora. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Só que aí eu vou ter dois sinais aqui. Então eu faço o jogo de sinal que a gente aprendeu. Menos com menos, mais. Então acaba dando mais 2. Isso daqui é uma situação diferente das que a gente aprendeu. Raiz cúbica de 0, 0. Menos raiz quarta de 10.000. Menos 10. Raiz quarta de menos 625. Não existe. Raiz quarta de 81, 3. Menos a raiz quinta de menos 1. É a mesma coisa aqui, ó, da letra I. É um caso diferente. Repete o menos. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. E aí, menos com menos é mais. E aí, isso vai ficar mais 1. Certo? Gente, ó, eu vou encerrando por aqui a correção. Vai faltar ainda a correção da página 268 e 269, certo? Não se preocupem, eu vou gravar a continuação dessa correção em outro vídeo, ok? E aí, fazendo essa correção em outro vídeo, vai junto com a da próxima aula. Então, vocês não precisam se preocupar, certo? Vocês não vão perder essas duas páginas. Eu só vou corrigir ela em outra aula, para que essa aula daqui, ela não se estenda muito, certo? E aí não fique cansativo para vocês. Aí a gente continua, certo? Porque aí vai levar um certo tempo para corrigir essas duas páginas, porque elas são páginas diárias. E a gente sabe que as questões diárias a gente leva um pouquinho mais de tempo para responder ela, certo? Então eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida já sabem, certo? Eu já falei antes. Não vou ficar repetindo todo o vídeo, mas vocês já têm a consciência disso. Qualquer dúvida, manda lá no portal ou manda no YouTube, certo? Então, um abraço e até a próxima.